Certinho. Muito bem, boa noite, então. Hoje é 28 de setembro, vamos aqui encerrando já o nono mês do ano de 2022. Estamos, então, aqui para mais um encontro de aula de Sociologia do Pré-ENEM Popular, aqui de Concórdia. E hoje a ideia é a gente falar sobre estratificação social, né, a sociedade, e tentar compreender um pouquinho, né, de como a sociedade se estrutura em camadas, e essas camadas são hierarquicamente desiguais. Então, a gente vai andar um pouquinho por essa seara, dando mais uma vez a mão para a história, para entender esse processo, como ele se manifesta nos dias atuais, e também recorrendo aí aos autores clássicos, em especial no campo da sociologia, o Max Weber e o Karl Marx, como eles explicaram ao seu tempo essa estratificação social e como hoje a explicação desses autores também nos ajuda, ou ainda nos ajuda, a entender a dinâmica social que a gente vivencia. Então, vamos lá. Quando a gente fala em estratificação social, para mim, e espero que para vocês também, vem à mente o desenho da pirâmide social, né? Daquela que a gente vê lá nos livros de história, falando da sociedade feudal, até a representação da sociedade contemporânea. Então, se a gente fosse desenhar a sociedade, a gente desenha ela nessa estrutura piramidal. E é interessante, é importante a gente compreender onde as pessoas estão dentro dessa estrutura, que por ter um formato de pirâmide, portanto, é desigual. Quer dizer que você tem, isso parece óbvio, né? Mas não é tão óbvio na medida em que as pessoas naturalizaram, né, essa estrutura. Então, você tem uma massa da população que está na base dessa pirâmide, e você tem lá um pequeno número de pessoas que está no topo dessa pirâmide. Via de regra, essa representação, esse desenho tem a ver com a questão econômica, mas a gente vai ver aqui hoje que não somente com a questão econômica, outros elementos junto com a questão econômica nos possibilita compreender onde as pessoas estão dentro da pirâmide e por que elas estão onde elas estão. Então, essa compreensão de onde e por que as pessoas estão dentro dessa pirâmide social requer que a gente compreenda um outro conceito que está aí associado ao de estratificação social. Então, aqui a gente tem a ideia, vou voltar aqui para o título do nosso encontro de hoje, a gente tem o conceito de estratificação social, os estratos, né, as camadas, as partes. Então, quando eu vou tirar um extrato da conta bancária, eu retiro uma parte, né, um demonstrativo de um mês, de uma transação bancária, né? Aqui, da mesma forma, o sentido de estratificação tem a ver com isso. Eu vou tentar entender quais são as partes que compõem a sociedade e aí analisar essas partes. Esse conceito de estratificação social, ele precisa ser compreendido, ele é compreendido associado ao conceito de mobilidade social. Então, eu vou tentar desenhar aqui, ó, no cantinho, né? A gente tem aí a sociedade que pode ser representada como uma pirâmide, os estratos aqui, né? As partezinhas que a gente tem dessa pirâmide. Vocês veem que eu olho para baixo e para cima, porque o que me filma é essa câmera e eu estou mexendo no computador que está logo abaixo. Então, por isso que o meu olhar desvia aqui um pouquinho do direcionamento de vocês, né?
Então, a gente tem aqui essa estrutura social, os estratos, né, que são essas partezinhas da sociedade, que aí existem diversas formas de fazer esse desenho, né, de estratificar essa sociedade, o que a gente não vai entrar aqui hoje, por função do tempo. E, portanto, qual é a relação, né, com o conceito de mobilidade social? É a gente entender, isso aqui é um indivíduo, tá? É um bonequinho, estou desenhando com mouse, né? Mas se eu desenhar com lápis, não fica muito melhor do que isso. Como esse indivíduo se movimenta ou para cima ou para baixo dentro dessa estrutura social, né? Como é que esses indivíduos vão se movimentar dentro da sociedade. Então, o que é mobilidade social? A gente vai aqui pegar uma definição que quem nos dá é o sociólogo Anthony Giddens. E o Giddens vai dizer, olha, mobilidade social é o deslocamento dos indivíduos e grupos entre posições socioeconômicas diferentes. Portanto, é isso que eu desenhei aqui, né? Como é que os indivíduos, os grupos, se movimentam dentro dessa estrutura social. Esse movimento, ele pode ser, né, a mobilidade social pode ser tanto vertical, como eu desenhei aqui, quanto horizontal. As pessoas se deslocam, né, em setores aí diferentes. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho de como essa mobilidade acontece dentro dessa estrutura social. Acho que até aí é bem tranquilo de a gente entender, assim, né? Eu imagino, falando aqui do meu ponto de vista de professora, né? Vocês também podem comentar ali no chat, ou se alguém quiser falar, também pode comentar se é assim mesmo, bem tranquilo. Me parece que até aqui não tem muito segredo para entender essa dinâmica. Além do que, essa dinâmica, essa mobilidade social é, inclusive, o elemento que faz com que vocês estejam aqui agora assistindo essa aula, né? Porque a gente precisa estudar, ter uma boa formação, valorizar a nossa força de trabalho, preparando-a com conhecimento, né? Para ter uma ascensão social. Pressuponho que quem está assistindo essa aula não está no topo da pirâmide, né? Ainda não chegou lá. E desculpa dizer, não sei se vai chegar, mas enfim, que se estivéssemos nós, inclusive eu, no topo da pirâmide, a gente certamente estaria em Paris, em Miami, né, na Suíça, na Suécia, sei lá, né? Sabe-se lá onde nós estaríamos, mas não seria aqui numa aula online do Pré-ENEM. Esse é o lado duro, né, da análise da sociedade, de a gente pensar a sociedade. Então, é esse elemento da mobilidade social que faz com que a gente esteja aqui. Me incluo porque eu, na condição de quem está trabalhando, precisa garantir o salário, e vocês na condição de quem está aí vislumbrando um curso universitário, né? Realizar ali o sonho de ter uma profissão muito bacana. E eu, particularmente, faço uma torcida muito especial para vocês que estão acompanhando aqui as aulas do Pré-ENEM Popular. Então, vejam, e aí, quando a gente pensa, né, tanto no conceito de estratificação social, quanto no conceito de mobilidade social, vamos enfocar para a nossa realidade, a realidade brasileira. E aí, nesse quesito, olha, aqui eu vou trazer algumas reportagens, algumas manchetes de jornais que demonstram essa relação do conceito com o que a gente vivencia. Então, vejam aqui, né? O Brasil é um dos países com menor mobilidade social em ranking global. Quem fala isso é o Fórum Econômico Mundial, que vai mostrar que no Brasil uma pessoa de renda baixa demoraria, em média, 9 gerações para atingir a renda mediana do país.
Esse é um dado levantado lá em 2020, nós estamos em 2022, e esse dado não muda substancialmente, a gente ainda tem um cenário presente, essa dificuldade que as pessoas têm de se movimentarem, principalmente vertical, né, dentro dessa estrutura social. Para vocês terem uma ideia, pensa-se, né, o período geracional em torno de 20, 25 anos, então faz a conta ali, 9 vezes 20, então, em geral, leva-se século para as pessoas, ou para um grupo familiar, ou para alguém descendente de determinada família, que está na base dessa pirâmide, conseguir aí sair desse contexto. Então, eu diria que hoje a aula é dura, né? Mais difícil pensar sobre esses dados, sobre esse contexto social que faz parte da nossa realidade. Então, outra coisa importante de a gente pensar, né? Para compreender esse desenho, essa estrutura da sociedade e como os indivíduos, os grupos se movimentam ali dentro. Uma sociedade aumenta ou diminui as possibilidades de mobilidade social a depender de alguns fatores. Então, está lá a sociedade colocada dentro desse desenho piramidal, que representa ali a desigualdade, e alguns elementos vão interferir para que o movimento dentro dessa estrutura ocorra de forma mais intensa, ou menos intensa, ou mais para cima, ou mais para baixo. Então, um desses elementos são as guerras. Então, num cenário de guerra, a gente vai ter uma mobilidade social significativa. Vamos pensar num exemplo recente, né? É o que tem acontecido entre a Ucrânia e a Rússia. Então, recentemente, o governo russo como chama? Agora fugiu a palavra. Ele convoca, né, homens para servirem, para serem exércitos desse conflito armado, e aí você vê uma grande mobilidade social e territorial naquela região, né? As pessoas saindo assim que possível, quando possível. Então, vejam que aquilo que a gente abstrai no desenho de pirâmide é aquilo que a gente vivencia no cotidiano. A gente, humanidade, né? Que nós aqui no Brasil não vivenciamos nos anos recentes, né? Um contexto, ou nesse último século, um contexto de guerra. Mas esse é um elemento que vai mexer ali, vai fazer com que os indivíduos se desloquem dentro dessa estrutura social. Outro elemento são as políticas públicas. Então, as políticas governamentais, estatais, que vão impulsionar a movimentação das pessoas dentro dessa estrutura social. Outro elemento são as revoluções, né? Processos que modificam substancialmente um sistema. Vamos pensar aí na mudança, principalmente no continente europeu, do regime feudal para o sistema do capital. Embora a estrutura continue, possa continuar sendo representada por uma pirâmide, você tem dentro dessa estrutura a mudança das classes. Então, lá no sistema feudal, você vai ter no topo da pirâmide o clero e a nobreza, e na base os servos. No sistema capitalista, você vai ter no topo da pirâmide o que o Marx chamou de burguesia, mas que a gente pode chamar de ricos, de classe dominante, enfim, né? O fato é que no topo da pirâmide, no sistema do capital, a gente tem aí uma concentração principalmente de riqueza, consequentemente, uma concentração aí de poder econômico, de poder cultural e tudo que vem junto com o poder econômico, né? Poder político. Então, as revoluções também modificam esse cenário, esse desenho, né? Onde os indivíduos estão enquanto grupos, enquanto classes dentro da sociedade. O quarto elemento colocado aqui é referente às crises, seja a crise política, seja a crise econômica ou uma crise social.
Então, vamos pegar um exemplo histórico, a crise de 29. Ela suscita na sociedade uma grande mobilidade social. Em que sentido? Né? Na pobreza. Você tem aí uma série, um monte de pessoas descendo para a base da pirâmide, porque tem uma crise econômica substancial. Então, vejam que alguns elementos, esses são 4 aqui que eu mostro para vocês, vão fazer com que essa movimentação se intensifique mais ou menos. Bom, ao longo da história, e a depender da forma como a sociedade se organiza, a gente vai ter diferentes modelos de estratificação, diferentes formas, né? Isso quer dizer, diferentes modelos de estratificação quer dizer o quê? Diferentes formas de as pessoas estarem dentro dessa estrutura social. Então, aqui o primeiro exemplo é o exemplo de castas. A Índia, notadamente, tinha uma sociedade organizada nesse sistema, o qual é abolido de forma legal lá no 1940, né? Então, a Índia hoje não é mais uma sociedade legalmente estruturada na forma de castas, embora, como a abolição desse sistema é relativamente recente em termos históricos, tenha-se resquícios dessa forma de estratificação. Mas é interessante de pensar como a Índia, há tempos atrás, se estruturava num sistema de castas, porque esse é um modelo onde não há mobilidade. Ou seja, as pessoas vão nascer num determinado extrato da sociedade e ali eles vão permanecer. Então, há uma divisão e um ordenamento da sociedade. Vejam aqui o desenho, ó, né, que está colocado. Então, você tinha no topo da pirâmide os Brahmas, que seriam os sacerdotes, que se chamavam Brahmas, que representavam a classe mais elevada da sociedade, e se consideravam nascidos da cabeça do deus Brahma. Então, estavam lá no topo, por se ter, ao longo da história daquele país, se construído a ideia de que eles seriam superiores por conta disso, de uma crença. Mais abaixo dos Brahmas, os Kshatriyas, que seriam os guerreiros que possuíam ali o poder político. Abaixo desses, na estrutura, os Vaisyas, comerciantes, camponeses, artesãos, e na base, né, dessa pirâmide, os Sudras, que seriam os servos. Ai, gente, vocês viram que eu ainda não melhorei da minha. Agora já não sei se é tosse, se é gripe, se é alergia, o que seria esse negócio que não. E aí, quase que dá para entender como fora da pirâmide tem os párias ou os Dalit, que seriam as pessoas marginalizadas da sociedade, estando aí justamente à margem da sociedade. Então, eles dividiam e organizavam a sociedade desta forma. E aí, nesta forma, o status que cada indivíduo ou grupo possui é transmitido de forma hereditária. E tem um caráter, olha que interessante, definitivo. Então, você nasceu num determinado. Seus pais são, por exemplo, vaícias ali, são comerciantes, são artesãos camponeses, você vai reproduzir esse status social, porque você nasceu de um casal ali, de uma família que tem essa característica. Você nasce um Dalit ou um pária na sociedade, né, fruto de uma família marginalizada, você vai herdar isso e vai ser definitivo. Então, era um modelo de divisão de classes, de divisão de grupos na sociedade, é, é, sem mobilidade, imóvel, né? E aí, quais os princípios norteadores dessa forma de estruturação social? Repulsão, a hierarquia e a especialização hereditária. É bacana a gente conhecer como outras sociedades
se estruturaram, ou até hoje se estruturam, de tal modo que a gente possa traçar alguns comparativos, né? E a partir disso compreender tanto aquilo que nos é estranho, quanto problematizar aquilo que nos é dado de forma natural. Então, sistemas de castas aí, provavelmente você já deve ter visto em alguma aula de história, tinha essa caracterização. Como eu mencionei, é importante lembrar, já foi abolido lá da Índia e dos países que tinham essa forma de organização. Outro exemplo, esse clássico, né? Quando falam de Idade Média, na minha cabeça vem à mente essa pirâmide, né? Está em todos os livros quando falam desse momento histórico. E aí, na Idade Média, a gente tem uma estrutura social que se organiza por meio de estamentos. E aí, vejam só, nesse modelo de estratificação social, a gente percebe aí que tem alguma possibilidade de mobilidade, mas não muito, né? Os princípios que vão nortear essa forma de as pessoas se dividirem dentro da estrutura social são baseados na tradição, na linguagem e na honra. Então, aqui nós temos, ó, no topo da pirâmide, o rei, né, tá ali, seguido pelo alto clero. Aí você tem a igreja, os bispos, né? Então, uma série de estrutura ali. A nobreza está aqui, ó, do lado, na sequência. Aí você tem o clero médio, a média nobreza. Vejam que aqui a gente tem um exemplo da estratificação também horizontal, ó. Os estamentos da Idade Média nos dão a noção, né, bem nítida de que havia também uma forma de organização horizontal e também vertical, ou a gente poderia dizer dividida entre diferentes grupos. No caso aqui, a igreja e a nobreza. E aí segue aí o topo, essa parte superior da pirâmide, como baixo clero e a baixa nobreza. Aliás, baixo clero é um termo que na política brasileira ainda se utiliza, né? Quando algum deputado, senador, alguém que ascende dentro da estrutura política não tem relação com grandes empresários ou com grandes setores da sociedade, costuma-se dizer, esse aí é o baixo clero, né? Quer dizer, aqueles que estão ali almejando subir dentro dessa estrutura social. E aí, lá na Idade Média, na sociedade feudal, dividida por estamentos, a gente tem a base da pirâmide, constituída por artesãos, profissionais, agricultores, o pessoal que cultivava a terra, e você tem também aí os ricos, né, que são aqueles que começam a dinamizar o comércio, as trocas, esses elementos que vão permitindo a acumulação de alguma riqueza, que depois, mais para frente, saltando alguns séculos, vão ser os burgos que desenvolvem o comércio, parari, parará, mas esse é um assunto lá para outro momento. E aqui na base da pirâmide, a gente tem os pobres, os camponeses, os servos, né, as pessoas, os trabalhadores. Então, também é um exemplo aqui de como as sociedades podem e se organizaram ao longo da história, como os grupos se distribuíram dentro dessa estrutura social. Havia pouca mobilidade, porque ficava aqui no topo da pirâmide o filho do rei. Né? A gente viu recentemente a morte da Rainha Elizabeth na Inglaterra, que ainda tem essa estrutura monárquica, e parari, parará. E aí não teve nem dúvidas de que quem assumiu no lugar dela foi o filho dela, o mais velho. Se ele abrir mão, vai assumir o neto dela, hoje príncipe William. E se o William abrir mão,
quem herda a coroa é o filhotinho dele, o mais novinho, que parece que essa semana ele andou dizendo na escola: me respeitem porque o meu pai vai ser rei. Né? O menino já está dando a carteirada, a gente chama isso de carteirada, né? Então, um gurizinho espertinho, né? Que conhece bem esse princípio. Então, não é difícil de entender que a pessoa que nasce, cadê? Aqui, não vai chegar aqui, nesse modelo de sociedade, né? Não vai chegar até ali. Quem nasce aqui, tá, vá lá, mas já está bem, né? Então, reproduz ali uma condição já melhor, né? Quem define, aí a questão é, né? O que define esse aqui tá aqui, aí é as forças dizem divinas, né? Mas sabe lá o que define isso. Enfim, é um complexo social e histórico. Mas ficou claro aqui que nessa forma de organização social, dificilmente as pessoas vão se movimentar dentro dessa estrutura. Pode ser que aconteça, né, de alguém que está aqui na média nobreza consiga casar, né, com o filho do rei. No caso do exemplo moderno de monarquia, é engraçado quando eles falam: nossa, o príncipe William casou com uma plebeia. Ou então, na época, agora é o rei Charles, né, casou com uma plebeia. E aí você tem, eu tinha a ideia de que plebeia era uma moça pobre, tipo Cinderela, né? Mas não, gente, as plebeias com quem eles casaram são filhas de grandes empresários, de pessoas que também têm muito dinheiro. Então, vejo que é uma lógica que vai se reproduzindo, mesmo nessa versão, vamos chamar assim, moderna da monarquia. Lá na Idade Média, essa mobilidade era ainda mais entroncada, né? Mais difícil de acontecer. Pois bem, jovens, chegamos então à estrutura social da sociedade do capital, da sociedade que nasce, poderíamos definir ali no 1700, né? E tem alguns marcos históricos, por exemplo, a Revolução Francesa, que é de 1789, que vai definir aí um novo formato, uma nova estratificação social, mas não no sentido de que a pirâmide se modifique, né? Continua sendo esse o desenho que vai representar a sociedade. A diferença é que quem está aqui não é mais o rei, são outras pessoas, é um outro grupo. Quem está aqui não é mais o baixo, médio, alto clero, nem o baixo, médio e alta nobreza, são outras pessoas. E quem está na base dessa pirâmide continua sendo os trabalhadores, né? Muda um pouco o conjunto ou a forma de relação desses trabalhadores com quem está aqui no topo da pirâmide. E aí a gente passa a observar a sociedade, a compreender a sociedade a partir do conceito de classes sociais. Então, esses estratos, essa divisão, né, da estrutura social se denomina como classes. Essas classes sociais, elas surgem no pós, né, depois da revolução, das revoluções burguesas, né, a revolução industrial, notadamente inglesa, e a revolução política que acompanha essa mudança da revolução industrial, como eu já citei, a revolução francesa, ali do que é fácil gravar o ano, né, 1789, talvez seja por isso que eu gravei um desses anos aí. Essa ideia de classes sociais, e, portanto, vai culminar numa ideia diferente de mobilidade social, tem um princípio que é o da igualdade perante a lei. Então, a gente passa a ter uma possibilidade de mobilidade social, ou seja, o que define a pessoa estar aqui no topo da pirâmide, ou aqui nos estratos médios, ou na base, não é mais a questão de herança social, familiar. É ainda, observem, é ainda a questão da herança econômica, né? Hoje, no Brasil,
os 20 mais ricos, de acordo com a revista Forbes, ou melhor dizendo, dos 20 mais ricos no Brasil hoje, 90% deles herdaram as suas fortunas, né? Então, a gente não herda no sistema do capital, é um poder, via de regra, né? Porque daí a gente tem Betinha lá como um outro exemplo na Inglaterra. Mas, via de regra, a herança que a gente tem hoje e que permite as pessoas estarem, por exemplo, no topo da pirâmide é exclusivamente a herança econômica. O fato é que, como existe esse princípio de igualdade perante a lei, eu posso nascer aqui, né? Estou eu aqui, nasci na base dessa pirâmide. Aí querem nos fazer crer que se trabalhar bastante, se estudar bastante, se dedicar bastante e tiver um pouco de sorte, ajuda divina e mais alguns elementos, você consegue ascender socialmente. Então, não é proibido, né? Essa igualdade perante a lei quer dizer que eu posso ser uma pessoa muito rica, né? Aí vai depender de vários elementos, mas nada me proíbe. Diferente lá das castas, que a depender de onde se nasce, você morre nessa condição. Na Idade Média tinha até algum lampejo de possibilidade. No sistema do capital, nada impede que todo pobre se transforme num rico, né? Esse é o preceito de igualdade perante a lei. E onde cada um está dentro dessa estrutura social, vai depender do papel desempenhado do mundo do trabalho, né? Vai depender de qual profissão a gente exerça e do quanto a gente recebe. Então, está linkado aqui a esse elemento de emprego e renda, que tem relação com a escolaridade e também com aspectos físicos e padrão de beleza. E aí aqui a gente pode pensar na questão do racismo. Isso quer dizer o quê? Que ser pobre e branco é diferente de ser pobre e negro, né? No Brasil, principalmente, o elemento racial é infelizmente, definidor de onde se está dentro dessa estrutura social. Assim como também ser homem ou mulher é um elemento definidor de onde se está dentro da estrutura social. Então, há possibilidade de mobilidade social, mas essa mobilidade, cada um de nós aqui sabe que não é algo que acontece assim num passe de mágicas, né? E mesmo quando acontece, é só a gente olhar os vários exemplos de pessoas que ganharam na Mega Sena, né? Vocês já devem ter ouvido falar de vários casos de pessoas que ganharam na Mega Sena, ficaram do dia para a noite milionários e que, ao fim e ao cabo, voltaram a ser pobres. Então, você se manter num determinado status, né, num determinado extrato dentro da pirâmide, requer não só dinheiro, requer também um outro conjunto de relações sociais. Bourdieu, Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, vai dizer que depende também do capital cultural que as pessoas têm, do capital social, de por onde as pessoas circulam. Então, a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade extremamente complexa, né? E é difícil, na prática, a gente ter essa capacidade de movimentação dentro da estrutura social. Bom, então, o Marx é um dos autores clássicos da sociologia e ele vai nos provocar, ele vai nos instigar a pensar essa estrutura social, a forma como ela se estratifica, como ela se divide, de uma maneira interessante, principalmente com um olhar macro-sociológico, né? Então, qual é a interpretação do Marx quando ele olha para essa estrutura?
Primeiro que ele vai entender, ou vai procurar entender, e ele sugere que se entenda essa sociedade a partir do materialismo histórico, ou seja, você tem que compreender quais são as bases materiais de uma sociedade. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que você precisa compreender como essa sociedade se sustenta, como essa sociedade satisfaz as suas necessidades. No sistema do capital, a necessidade das pessoas é satisfeita através da produção industrial. Na sociedade feudal, era através da produção agrícola. Ele diz que é importante a gente compreender qual é a base material, de onde as pessoas tiram a satisfação das suas necessidades, sejam as necessidades básicas, as necessidades artísticas, etc., para que a gente possa entender qual é a dinâmica dessa sociedade. E aí, nesse sentido, é fundamental que a gente conheça a história. Então, é preciso conhecer a materialidade do processo e também a história. E aí a gente vai perceber, junto com o Marx, que, compreendendo a materialidade e a história, a gente vai compreender as relações de produção e como elas influenciam no desenvolvimento da consciência e da ideologia. Ou seja, a gente vai conseguir compreender como as pessoas pensam. No caso, qual a consciência que elas possuem dos processos. Em se tratando aqui do conceito de ideologia de forma específica, como as classes dominantes procuram fazer com que as ideias que elas possuem sejam tidas como as ideias certas, as ideias apropriadas para a sociedade. Então, você tem um domínio das ideias através, que é compreendido através do conceito de ideologia, que também não dá para a gente aprofundar aqui, né, em função do tempo, e também não é um tema que tem aí surgido com recorrência na prova do Enem, né? Vamos focar aqui a pirâmide, que essa sim, olha, se não em todas as provas, mas um grande número de provas do Enem aparece ali, ou em geografia humana, né? Esse conteúdo também passa lá na geografia humana, na história, filosofia, alguma coisa, na sociologia, então sempre aparece, né? O Marx também, a partir dessa interpretação, vai olhar para a pirâmide social, né? Vou desenhar ela de novo aqui, vocês vão, a cada slide vão repetindo aqui para marcar. Ele vai dizer que as pessoas estão dentro dessa estrutura, vou desenhar uma outra carinha aqui, a depender de onde ela está no processo de produção. Então, se eu sou nesse processo de produção industrial, a dona da empresa, da indústria, onde eu vou estar na estrutura social? Muito provavelmente aqui no topo. Se eu sou apenas uma trabalhadora que desossa a coxa esquerda do frango na BRF, não conheço ninguém que faça essa função que esteja aqui no topo da pirâmide, tá? Não estou desmerecendo esse trabalho, muito pelo contrário, né? Ainda bem que existem trabalhadores que fazem as coisas que a gente precisa para satisfazer as necessidades. O fato é que, partindo desse olhar marxista, a gente não vê alguém que desossa frango no frigorífico no topo da pirâmide. Quem está no topo da pirâmide é o dono do frigorífico, né? Então, vai estar o trabalhador, via de regra, está aqui na base dessa pirâmide, né? Então, onde eu estou dentro da estrutura social depende de qual posição eu ocupo dentro do processo produtivo. E aí o Marx vai fazer lá no 1800 em Guaraná com rolha, né? Brincadeira, não é que eu não sei o Guaraná com rolha, tá? 1862 ele escreve o Capital, 1848 ele já estava, né, desenvolvendo um pouco dessas ideias do manifesto do Partido Comunista, junto com Engels, é que ele divide a sociedade em duas classes.
Ele chamou na época de burguesia, porque lá dos burgos que vinham dos comerciantes, da acumulação, tananã, das trocas, vem surgindo uma classe que toma o poder. A burguesia foi revolucionária, né, em determinado momento, e passa a ser os donos dos meios de produção. A outra classe que o Marx observa é a do proletariado, que a gente poderia chamar de assalariados, que são aquelas pessoas que, por não produzirem nada, para sobreviver, vão vender aquilo que sabem fazer, né? Então, e aí, aquilo que o trabalhador sabe fazer, ou seja, a força de trabalho, é também, no sistema capitalista, uma mercadoria. E o que determina o valor das mercadorias nesse sistema é o tempo de trabalho necessário para que essa mercadoria seja feita, se constitua. E é por isso que a gente estuda, né? Quanto mais a gente estuda, mais tempo a nossa força de trabalho leva para ser feita e, portanto, ela é maior, ou mais, melhor dizendo, mais valorizada. Esse é o olhar que o Marx faz sobre a sociedade, né? E aí, portanto, ele vai falar do antagonismo entre as classes, e ele vai falar que essas classes, elas são antagônicas porque há uma relação de exploração, a burguesia explora o proletariado, e ele escreve o Capital, e no capítulo 1º do Capital, no segundo até o terceiro, enfim, ele vai tentar demonstrar como essa exploração acontece, e ele vai se utilizar do conceito de exploração de mais-valia, ou mais valor, ou um quantum de trabalho que o trabalhador dá para a fábrica, para a indústria, para produzir as mercadorias. Esse também é um assunto assim que dá horas de discussão, mas aí a gente fica por aqui porque não, né, não tem nem por que a gente aprofundar nesse espaço, podemos aprofundar em outros momentos, né? Então, esse antagonismo de classes, ele é fruto, né, ou está interligado a essa relação de exploração, que vai gerar uma luta de classes. Então, essas duas classes estão em luta. O Marx não nega a existência de outras classes, inclusive ele escreve sobre os agricultores, a classe camponesa, ele menciona também a existência de uma classe média, mas na percepção dele, o fundamental são essas duas classes, né? Em torno dela que as outras gravitam, porque esse seria o centro, o cerne, o eixo da produção capitalista, tá? Então, é interessante a gente estudar os autores clássicos, porque cada um deles vai nos permitir olhar a sociedade de uma forma, né? E aí esse movimento nos deixa mais atentos para pensar em todos os detalhes referente à organização social, no caso aqui, é o nosso tema de hoje, a estratificação social. Muito bem, que outra forma de nós entendermos, estudarmos, compreendermos, vejam que o Marx nos permite analisar a sociedade, é isso que ele quer através do materialismo histórico, né? O Weber, ele vai querer que a gente compreenda a sociedade, né? Então, de acordo com esse pensador alemão, a classe é todo grupo humano que se encontra em igual situação de classe. Isto é, os membros de uma classe têm oportunidades semelhantes de acesso a bens, a posição social e a um destino comum. Então, vejo que o Marx vê aquela estrutura social substancialmente diferente de como o Marx vê, né? Desculpa, o Weber vê a estrutura social substancialmente diferente de como o Marx vê.
Então, para o Weber, esses grupos eles vão se estratificar de acordo com 3 dimensões. Então, são 3 elementos que vão dizer, vão indicar onde nós estamos, onde cada grupo, cada indivíduo está dentro dessa estrutura social. Primeiro elemento que o Weber aponta como um elemento, né, como algo que vai dizer onde estamos dentro dessa estrutura é a dimensão econômica, que tem a ver com a quantidade de renda e bens que cada um de nós possui. Então, se a pessoa tem muitos bens, muita renda, ela vai estar no topo da pirâmide. Simples de entender. Mas não é só isso que define a posição dentro da estrutura social. Há também o elemento político, que significa o quê? Qual é o poder e qual é o nível de influência que os indivíduos têm dentro dessa sociedade. O Pierre Bourdieu, que é um autor, um sociólogo francês, mais contemporâneo, né? O Weber é lá do 1800, ele morreu no início do 900. O Bourdieu é agora, ele faleceu em 2012, né? Então, é um autor contemporâneo. O Bourdieu vai chamar esse item 1 aqui de capital econômico, o item 2 de capital político e cultural, e o item 3 ele chama de capital social. É interessante, porque ele vai pegar essa ideia do Weber, né? Então, não basta eu ter dinheiro, renda, poder econômico para me manter no topo da pirâmide. Eu preciso também ter poder e influência. E eu preciso também ter prestígio e status na sociedade. Então, segundo esses autores, tanto Weber quanto Bourdieu, eu posso estar num determinado extrato da sociedade a depender de quanto eu tenho desses capitais. É interessante observar, eu acho que Concórdia é um exemplo disso, sim. Eu posso falar de Concórdia porque eu nasci aqui, então não tem problema fazer críticas, né? É engraçado que aqui você às vezes tem a pessoa que ela não necessariamente tem um capital econômico muito alto, mas ela tem um capital político, ela tem um prestígio e status, e parece que ela é rica, né? Não sei se vocês conhecem alguém nesse tipo, assim, dá a impressão que a pessoa, como diz no popular, tem um rei na barriga. E, na verdade, ela tem ali uma aparência, né? Porque no capital econômico nem sempre é tanto assim, né? Então, para esses autores, é preciso fazer um cruzamento desses elementos para que a gente consiga saber onde as pessoas estão dentro dessa estrutura social. E aí, a situação de classe, ou seja, né, a qual grupo que eu pertenço, tem a ver com o tipo de emprego e escolaridade e tem a ver com a posição dentro da profissão. Vamos pensar num exemplo aqui. Imaginem, vamos ver, talvez vocês conheçam, né? Mas não precisa comentar nomes e nada, só pensa ali na cabeça de vocês. Imaginem um mestre de obras, trabalhador da construção civil, mestre de obras, que ganha 7 mil reais por mês. Imaginaram a figura, o indivíduo, o sujeito, né? E agora imaginem um professor universitário, com mestrado, doutorado, que ganha 7 mil reais por mês. Conseguiram imaginar as duas figuras? Agora tem que colocar, fazendo esse exercício, esses dois sujeitos dentro da estrutura social. Via de regra, no imaginário, a gente vai ver o mestre de obras, né, o profissional da construção civil, mais abaixo dentro dessa estrutura. E vai tender a ver, né, um professor universitário, ou um advogado, ou um médico, enfim, né, num status maior. Não sei se esse exemplo foi feliz para a gente conseguir associar todos esses elementos, econômico, político e social,
para colocar as pessoas dentro dessa estrutura social, né? Então, é o tipo de emprego, é o nível de escolarização e também dentro da profissão, qual a posição que ocupa, né? No caso aqui esse item aqui, posição dentro da profissão, a gente pode pensar que tem, vamos pensar médicos, né, com maior notoriedade, e outros com menor notoriedade. Então, o Weber, para entender a sociedade, para compreender a sociedade, ele propõe que tudo isso seja levado em conta, né? Que todos esses elementos sejam considerados para a gente conseguir compreender onde os indivíduos estão dentro dessa estrutura. Então, temos aqui duas formas diferentes de pensar, né? Um mesmo contexto social, que é o contexto capitalista, ali do século XIX, século XVIII, XIX, né? Os autores pensaram um de uma forma, outro de outra. Ambas as formas de observar têm a sua razão de ser, né? Então, como é que a gente sabe se um autor tem validade naquilo que ele teoriza? É quando você olha aquilo que ele escreveu, aquilo que ele propõe como forma de compreensão da sociedade e olha para a realidade. Então, quando eu vejo a teoria do Marx, que fala da divisão de classes, da exploração, da mais-valia e tal, quando eu olho para a realidade, eu vejo algo nesse sentido, eu particularmente vejo, né? Então, a teoria dele tem a sua razão de ser. Ela vai explicar tudo? Não necessariamente, porque ele escreveu num contexto, a gente está em outro, enfim. Quando eu olho aqui para a teoria do Weber, pensando, né, que não é só o capital econômico que define onde as pessoas estão dentro da estrutura social, eu olho para a realidade, essa teorização tem a sua razão de ser? Tem, eu dei o exemplo, né, da sociedade concordiense, tem muita gente aí que pinta de rico, mas economicamente não é rico, tem outros poderes, então a teoria desse autor também tem a sua razão e a sua forma de explicar aquilo que a gente vivencia, tá? Então, de cada autor, de cada pensador, a gente vai tentar ver o quanto a sua teoria, a sua obra nos ajuda a entender a sociedade. Essa é a função aí dos pensadores dentro da sociologia. Muito bem. Até ali, vamos lá, respirando fundo, coragem. Vamos seguir mais um pouco aí, que são 21h16. Temos mais um tempinho. Desigualdade social no Brasil. Então, vamos partir aqui para a especificidade da nossa realidade. Aí vocês veem que tem uma imagem de fundo aqui, né? Tem um título à frente e como se estivesse atrás do título, tem aí uma imagem que nos leva a pensar sobre este fenômeno da desigualdade social no nosso país. Então, você tem essas imagens, via de regra, são de São Paulo, né? Poderia ser de outras grandes capitais no Brasil, poderia ser do Recife, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, né? De Belo Horizonte, de Florianópolis, né? Florianópolis também tem umas imagens assim. Você tem de um lado a Beira-Mar Norte, por exemplo, com prédios incríveis, e ao fundo, no caso de Floripa é diferente, né? Ao fundo você tem as favelas, diferente dessa imagem, tá? Tô falando isso. Então, aqui a gente tem condomínios de luxo, imagino, né? Ou de uma qualidade de moradia boa, e abaixo aqui é a favela, que é a representação. A moradia é uma das formas de representação dessa desigualdade social, né? Bom, então, agora há pouquinho eu falei, como é que a gente sabe se uma teoria faz sentido ou não? Se um conceito faz sentido ou não de a gente pensar, olhando para a realidade. Então, os jornais, os meios de comunicação, apesar dos pesares e dos seus vieses, são espaços onde a gente pode ter subsídios para compreender essa realidade.
além, claro, daquilo que a gente mesmo observa no nosso cotidiano. Então, está aí a notícia do El País sobre desigualdade social. Seis brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre. Quem diz isso é o estudo da Oxfam, que revela que os 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda que outros 95% mulheres ganharão como homens só em 2047. E os negros como os brancos só em 2089. Lembro que lá no início eu falei, né? Essa estratificação social, a mobilidade social, ou seja, onde as pessoas estão dentro da estrutura e qual é a medida de quanto elas podem se movimentar dentro dessa estrutura, vai ser diferente para mulheres em relação a homens, para negros em relação a brancos. E aqui tem uma estimativa do quanto tempo seria necessário para superar, né, essas desigualdades. Aqui também a gente tem uma outra notícia do valor econômico. No ano da pandemia, Brasil ganha 11 novos bilionários na lista da Forbes. Aqui é importante fazer um parênteses, moçadinha, porque, assim, é muito difícil a gente, na condição de sociólogos, estudar os ricos, saber detalhar quem são os ricos. Porque rico não conta quanto ganha, né? Ele não conta quanto ele tem de riqueza. Pobre já fala quanto ganha, quanto tem de dívida, né? Essa coisa toda. Mas rico é difícil saber qual é a riqueza das pessoas, né? Então, a gente costuma usar a revista Forbes, não sei se vocês já ouviram falar, fiz a propaganda da revista, mas é uma revista norte-americana, estadunidense, melhor dizendo, que faz os rankings dos DJs mais ricos, os jogadores de futebol mais ricos do mundo, as modelos, parará, e ela faz também a lista dos mais ricos de cada país. Todo ano, ali por início de abril, ela divulga a lista dos mais ricos dos países. Então, em 2020, a gente teve aí um acréscimo, isso que era o ano, porque 2020, o ano da pandemia, o ano de crise, o ano de dificuldade, um ano terrível, junto com 2021, né? E ainda assim, a gente tem no Brasil novos bilionários na lista da Forbes. Para vocês terem uma ideia, o 20º mais rico, a 20ª pessoa mais rica do Brasil, ela tem um patrimônio de em torno de 2,5 bilhões de dólares, tá? Então, é bastante coisa. A pessoa mais rica do Brasil, depois vocês procuram quem é, tá? Ela tem um patrimônio que gira em torno de 24, alguma coisa, 25 bilhões de dólares, tá? Então, para vocês terem uma ideia de como é a concentração da riqueza no Brasil. E aí, aqui abaixo, a gente tem uma outra notícia, né? Da CNN. População abaixo da linha da pobreza triplica e atinge 27 milhões de brasileiros. Isso significa um cenário de fome no Brasil e é considerado um dos piores cenários em décadas na realidade social brasileira. Esse dado é lá de 9 de abril de 2021. Em 9 de abril de 2022, a gente tem esse dado modificado. E o Brasil passa a ter ali um quantitativo de 33,1 milhões de pessoas passando fome. A gente tem, como vimos na semana passada, né,
5 milhões de pessoas vivendo no desalento, outras 9 milhões desempregadas, juntando esses elementos, né, do desemprego com a desigualdade social, a gente tem um ano de 2022 com 33,1 milhões de brasileiros. Eu acho interessante que nem todos os jornais falam que é na condição de fome, é na condição de insegurança alimentar, né? E aí, esses 33 milhões que passam fome, sem contar nos outros milhões, milhares, que vivem sem saber se vão ter alimento, né? No dia seguinte. Então, é um cenário de desigualdade, assim, que salta aos olhos, né? Que é visível, que é perceptível, que a gente sente, né? No cotidiano dos brasileiros. Aí a gente precisa entender um pouquinho de onde vem isso tudo, né? Quais fatores contribuem para esse processo? Então, a gente tem aí no Brasil a herança colonial, um processo de conformação da realidade social brasileira que é desigual, desde o momento que os europeus chegaram aqui, né? A gente tem um processo de segregação social, que está associado também à desigualdade de gênero. Mulheres no Brasil ganham, de modo geral, né, fazendo uma média geral, 22% a menos do que os homens. Então, tem aí esse elemento, a desigualdade de gênero. Também daria uma aula, né, para discutir essa questão. Que está ligado aqui à falta de acesso à educação de qualidade. Nesse quesito, gente, a pandemia foi terrível. A gente tem, assim, um impacto na educação somado, né, à falta de financiamento, à retirada de financiamento, à contenção de gastos, uma série de outros fatores, um cenário trágico na educação brasileira, né? Se eu não me engano, em torno de 50% o número de crianças que estão entre o primeiro e o terceiro ano, que é o período que a criança deve alfabetizar-se, e não estão alfabetizadas. A gente tem mais ou menos essa mesma proporção, daí lá no final da educação básica, de jovens que abandonaram o ensino médio para trabalhar, né? E os que ficaram, muitas vezes ficaram numa educação que não tem qualidade. Então, é também ali um outro elemento que contribui para a intensificação da desigualdade social. A gente tem aqui também uma política fiscal injusta. Olha que interessante, como é complexo pensar, né, sobre isso. No Brasil, quem paga imposto de renda paga todo mundo na mesma proporção. Então, mesmo o dono do Banco Safra, que é uma das pessoas mais ricas do Brasil, ele vai pagar em percentual a mesma coisa que eu pago de imposto de renda, né? Então, é uma igualdade que gera desigualdade. Outra questão interessante de pensar no quesito tributação. O peso maior da tributação no Brasil incide sobre o consumo. Então, eu pago mais imposto na medida que eu consumir mais. Tentem acompanhar o meu raciocínio, vamos ver se eu não dou um raciocínio torto, né? Mas a pessoa que ganha R$ 1.000, é um exemplo meio grosseiro, tá? Mas acompanha comigo. A pessoa que ganha R$ 1.000 dificilmente vai sobrar dinheiro para ela guardar. Ela vai consumir todos esses R$ 1.000, né? Ela vai precisar comprar comida, roupa, pagar aluguel, gás, nananana. Então, quem ganha R$ 1.000 vai gastar todo o seu dinheiro em consumo. Logo,
vai pagar em um percentual significativo de impostos. A pessoa que ganha 5 mil reais, ela também vai consumir, né, na medida que ela pode, mas vamos pensar que ganhando 5 mil reais ainda guarde alguma coisa, né? Se a pessoa ganha 100 mil reais por mês, ela vai consumir, ela vai sobreviver, vai consumir boas coisas e ainda assim ela vai ter uma reserva. Então, proporcionalmente, paga mais imposto quem ganha menos, porque tudo que ela ganha, ela vai consumir em alguma coisa, ela vai comprar coisas. E como o imposto incide sobremaneira sobre o consumo, logo, proporcionalmente, quem ganha menos paga mais imposto. Não sei se eu consegui me fazer clara nesse exemplo. E aí, isso é um fator de injustiça social. Além do que no Brasil, por exemplo, a gente tem um imposto pífio, quase zero, sobre heranças, sobre as grandes fortunas, coisa que na Europa é a regra, né? Em vários países europeus, a regra é quanto mais você ganha, mais você paga. E quando se herda algo, o imposto sobre essa herança também é significativo. Então, o Brasil está meio que na contramão de alguns processos, né, de política fiscal. Teria que ter aí alguns elementos para equilibrar um pouco o peso dessa balança, né? Ligado a isso, a gente tem baixos salários e todo um cenário de precarização do trabalho. Então, quando o trabalhador tem carteira assinada, tem um vínculo empregatício, o salário é baixo, ou então ele é um empreendedor de si mesmo, né? Ele é um microempreendedor individual, ele é um autônomo, e aí ele tem o salário dependendo, ele recebe dependendo do quê? E do quanto ele trabalhar. Então, esse trabalhador precarizado, ele, por exemplo, não pode ficar doente, né? Porque se ele ficar doente e não trabalhar um dia, não vai receber. Então, a gente tem, além dos baixos salários, uma condição de trabalho precarizado. E também, um outro elemento é a dificuldade de acesso aos serviços básicos de saúde, transporte público, saneamento básico, que vai alimentando essa roda viva da desigualdade, né? Quanto mais pobre se é, mais pobre fica no contexto brasileiro. Aqui, então, para a gente pensar, né, num fenômeno que é consequência da desigualdade social, ou alguns fenômenos, né? Que é a favelização, a fome, a desnutrição, a insegurança alimentar, que eu já citei os dados. A gente tem um processo de marginalização e exclusão, marcado pelo desemprego, pela miséria, pela pobreza, pela violência, né? E aqui na charge, pai, eu quero morar naquele mundo, né? Então, a condição social de uma grande parcela da sociedade é tão diferente, né, daquilo que está no bairro vizinho, que dá a impressão que são mundos diferentes, né? Não é o mesmo país, não é o mesmo bairro, não é uma mesma cidade. Claro que, notadamente, essa realidade é mais perceptível nos grandes centros urbanos, né? Mas não que não exista nas pequenas cidades, também existe, né? Aqui também uma outra imagem, né? Você vê ao fundo aqui, né, os prédios gigantescos, espelhados, e a realidade de moradia em barracos, em construções bastante precárias. Aqui também uma outra imagem para a gente pensar nesse processo de favelização, né, da moradia, que é um problema muito sério no Brasil. Acho que o Brasil carece de uma reforma urbana profunda, né?
as alterações climáticas têm feito vir à tona também esse problema, porque quando tem uma enchente, quando tem muita chuva, algum fenômeno extraordinário, as regiões mais afetadas são sempre as mais empobrecidas, né? Porque estão em área de risco, porque estão numa estrutura carente, caótica, né? Ou sem estrutura, desordenada. Então, eu vejo que é um somatório de problemas, né? Aí a gente vai ter também um problema no transporte público, na mobilidade dessas pessoas, como é que a gente se movimenta nos espaços, né? Então, também tem aí um outro elemento para pensar. Dá tempo, né, de a gente pensar duas questõezinhas aí, vamos responder juntos, para encerrando já esse encontro de hoje. Então, essa é uma questão que apareceu num dos Enems aí, né, desses últimos anos. É, é um poema, né, é um poema de um poeta inglês, e ele fala o seguinte, ó, tô aqui lendo aqui, ó. Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor? Ah, que bebem o vosso sangue? Então vamos lá. A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley, lá do final dos 700, início do 800, né, registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada, letra A, na pobreza dos empregados, que estava dissociada na riqueza dos patrões, no salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços nas indústrias, que tem um item para sublinhar, na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletariado, no trabalho, que era considerado uma garantia de liberdade, e na riqueza, que não era usufruída por aqueles que produziam. Então, olha que interessante, né? A via de regra, nas questões ligadas à sociologia, o Enem sempre deixa duas alternativas para a gente ter alguma dúvida. Tá? A via de regra, ele faz isso. Essas três que eu assinalei aqui não fazem nem sentido, né? Não faz sentido o salário ser proporcional aos esforços, porque a gente sabe que não, o trabalhador esforça muito e ganha pouco. Então, em geral, tem três alternativas meio sem noção, né? Negócios financiados pelo proletariado. O proletariado trabalhava, não financiava nada. Aqui a letra D, no trabalho, como uma garantia de liberdade. Também não faz sentido, né? Porque tinha ali a obrigação do trabalho dentro daquela quantitativa de horas, etc. e tal. A letra A, a contradição estava, então, na pobreza dos empregados, que estava dissociada da riqueza dos patrões. Faz algum sentido, vamos pensar. Ou a letra E, na riqueza, que não era usufruída por aqueles que a produziam. Então, via de regra, a gente fica em dúvida aqui em duas alternativas que fazem sentido. E aí a gente tem que tentar compreender qual é a que tem mais sentido, a que está mais próximo do que é aquilo que a questão exige. No caso aqui, é a letra E. Por quê? Né? O trabalhador produz tudo e ele não usufrui daquilo que ele produz.
Então, não é que a pobreza está dissociada da riqueza, né? É que o fato de o trabalhador fazer tudo e não ter acesso àquilo que ele produz. Então, no caso aqui, a resposta E seria a alternativa correta. Aqui, a questão, essa outra questão tem ali no enunciado o refrão de uma música do Chico Sainz e Nação Zumbi, que chama A Cidade, do álbum deles, Da Lama ao Caos. E esse refrão diz o seguinte: é a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce, os de cima sobe e os de baixo desce. E aí vem a pergunta, né? A letra da canção do início dos anos 90 destaca uma questão presente nos centros urbanos brasileiros, que se refere a déficit do transporte público, estagnação do setor terciário, controle das taxas de natalidade, elevação dos índices de criminalidade, letra E, desigualdade da distribuição de renda. Bom, hoje fica fácil da gente ver que é a letra E, até porque eu estava falando de desigualdade. A única alternativa aqui que fala de desigualdade é a letra E. Ocorre que esses elementos todos aqui também têm relação com aquilo que está presente nos centros urbanos. Mas o fundamento de tudo isso aqui é a desigualdade, né? Então, aqui a gente tem que ter uma capacidade de compreender que o déficit do transporte público, a estagnação do setor terciário, controle de taxas de natalidade, isso aqui é questionável, né? Mas a elevação dos índices de criminalidade, tudo isso é consequência da desigualdade da distribuição de renda. Então, o que, que a música tá destacando aqui? Aquilo que é a base, o fundamento para esses outros elementos, né? Então, essa questão aqui exige um pouco de compreensão, um pouco não, né? Exige compreensão do cenário atual, né? E principalmente de um estudante demonstrar que ele sabe qual é a causa, né? Qual é o fundamento dos problemas sociais, que é a desigualdade social. Muito bem, jovens estudantes, deixa eu ver aqui como estamos, deixa eu alterar aqui a minha tela, voltar para cá, para a apresentação. Vou salvar aqui. Alguma dúvida? Algum questionamento? O pessoal vai cansando, né? Final da noite, assim, já está puxado. E hoje a gente ganhou uns minutinhos a mais, né? Eu comecei um pouquinho antes e estamos fechando aqui 21h42. Moçadinha, então era isso? Fechamos aqui essa quarta-feira. Bom descanso para vocês. É importante descansar também, né? Entre tantos estudos. Até a próxima. Um beijo.